Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Conforme foi orientado pela nossa diretora, essa é a nossa primeira videoaula. Vai dar início ao nosso conteúdo online, até que haja o retorno das aulas presenciais, tá bom? Vou apresentar para vocês o capítulo de hoje, a gente vai fazer um breve resumo, então vocês leiam o capítulo na íntegra na apostila. E vou apresentar as atividades que vocês vão fazer para nota, que vão postar aqui no grupo para nota, tá? Lembrando que existe uma data limite para postagem dessa atividade, tá? Então tenham compromisso com a data e principalmente sabendo que essa nota vai ser somada à nota da prova de vocês. Então a nota da prova oficial se soma a essa nota de trabalho, tá? Quem não fizer atividade fica com falta e automaticamente também perde essa pontuação somada na nota da prova. O que eu preparei para vocês na aula de hoje? O capítulo 10, que seria o próximo capítulo que a gente veria do módulo de administração. O que a gente vai falar hoje? Sobre sistema decisório. Sistema decisório é a tomada de decisão dentro das organizações, tá? Quem que é a pessoa capacitada para essa tomada de decisão? Os administradores. Como a gente falou, os administradores são instrumentos de tomada de decisão a todo momento. Eles estão a todo momento planejando, organizando, dirigindo e controlando as organizações. No processo decisório, o administrador ele vai se ver frente a esses problemas e vai ter que tomar cursos de ação para a resolução desse problema. Às vezes, o administrador vai tender a seguir planos de ação mais rápidos e planos de ação, por exemplo, mais demorados. Não necessariamente um é melhor ou um é pior que o outro. Vai ser de acordo com o momento. E vão existir problemas que vão exigir planos de ação mais rápido, porque são problemas urgentes, precisam ser resolvidos com rapidez. Muitas vezes também essa rapidez vai causar um custo maior para o administrador, porque toda vez que ele tende a planejar menos, se organizar menos, ele também passa a gastar mais. E vão ter problemas onde o administrador vai ter tempo para resolver, se planejar, se organizar, se inteirar de todo o assunto e, portanto, também ter um plano de ação mais abrangente, com menos custo, com menos pessoas envolvidas, né? Então, a empresa não pode trabalhar em apagar incêndio, ela não pode estar a todo momento com o administrador no papel de bombeiro, onde ele tenha que resolver problemas em cima da hora. A empresa tem que trabalhar num fluxo de organização controlada, aonde ele possa se organizar para a resolução de problemas. Problemas podem ser antecipados, podem ser previstos, tá? E é por isso que a gente falou da fase do planejamento. Todo departamento, toda função tem que ser planejada e até os problemas devem ser pensados. Quando o administrador tem tempo para poder fazer isso, ele também consegue se programar melhor, tá? Então, decisão é a escolha frente a várias alternativas que o administrador vai ter. Ele vai ter que seguir o caminho mais rápido e mais caro ou o caminho mais demorado e mais econômico, mais planejado, tá? Então, ele vai se ver com problemas e vai ter que decidir qual plano de ação ele vai tomar, tá? Ele vai ter que racionalizar naquele momento aquilo que é mais importante para a empresa. Será que é mais importante economia ou resolver o problema rapidamente e estancar uma crise ou então até evitar uma crise futura? Tá? Então, nesse momento, às vezes, pode ser que o administrador entenda que é mais importante para a empresa resolver o problema do que ter uma economia maior. Porque se ele economizar, ele pode vir a ter um problema ainda maior e um custo ainda maior. Tá? Então, o administrador vai racionalizar naquele momento qual é a melhor decisão que ele tem que tomar. Etapas do processo decisório. Então, para tomar esse processo decisório, o administrador ele segue um processo meio que mental. Vai ter problemas que ele vai conseguir seguir todas essas etapas, tá, gente? Essas 6 etapas que eu vou listar aqui são para fluxos normais de informação, onde o administrador está trabalhando dentro da sua normalidade, sem estar resolvendo nenhum problema de crise, tá? Ele vai seguir todas as 6. Vão ter momentos onde ele vai ter que pular a etapa, porque ele vai ter que resolver o quanto antes o problema. Mas se for um processo decisório normal, trabalhado, vai seguir o seguinte fluxograma, tá? Identificar a situação ou problema, então ele vai verificar qual é a situação problema que ele vai resolver. No segundo passo, ele tem que obter o maior número de informações possíveis e às vezes essas informações não estão dentro do departamento dele. Ele tem que ir até outros departamentos, falar com outras pessoas, verificar às vezes com pessoas fora da organização, e a gente vai ver que aí envolve, por exemplo, clientes e fornecedores. Às vezes o problema não é um problema interno dele, é um problema com algum cliente ou com algum fornecedor, mas que impacta automaticamente na sua produção ou no resultado da sua tarefa. Então ele vai ter que se cercar de todas as informações possíveis sobre esse problema. No passo 3,
ele vai ter que gerar soluções alternativas. Então, mesmo que ele pense nas respostas, ele tem que pensar em várias possíveis respostas para o mesmo problema, porque às vezes, executando um plano de ação, se não der certo, qual é o próximo plano de ação a tomar? O ideal é sempre ter 3 alternativas para o mesmo processo, tá? Para evitar que se haja surpresa no meio do processo de resposta, né? Se você tem várias alternativas, a chance de ter um problema mal resolvido ou sem resolução também é menor. Passo 4. Avaliar e escolher a melhor alternativa. Aí aquilo que eu falei para vocês, racionalizar dentro daquele momento. É mais importante a economia, é mais importante a rapidez? O que é mais importante para aquele momento da organização? Então, o administrador vai ter que ser racional em tentar resolver um momento de crise ou então resolver um momento financeiro, tá? É ele que vai tomar essa decisão naquele momento. Transformar a solução em ação. Então, tudo que ele já planejou, já verificou a melhor alternativa, já desenhou outras possíveis alternativas, agora ele vai colocar essa solução em prática. Vai colocar a mão na massa, vai realmente colocar os envolvidos para realizar o plano de ação. E por último, ele avalia os resultados para ver se o problema realmente foi resolvido, se foi totalmente resolvido, se ficou algo pendente para ser resolvido posteriormente, se informar os responsáveis, tá, de que o problema foi resolvido momentaneamente ou foi resolvido com aquilo que foi possível naquele momento. Vão ter momentos que ele vai ter que fazer o serviço de tapar o buraco, né? Só para estancar aquela crise para depois ter que resolver futuramente novamente essa mesma informação, tá? Retrabalhar esse processo, na verdade. A solução de problemas, atualmente ela passou por uma transformação. Muitas empresas elas têm já trabalhado essa solução de problemas em grupo. A gente já falou que o administrador muitas vezes ele não vai trabalhar sozinho, ele vai trabalhar em equipe. E é ideal que isso aconteça, que toda empresa imagine que um administrador sozinho muitas vezes não consegue fazer o melhor de si. Quando ele consegue trabalhar em grupo, ele também consegue um melhor resultado. Então, pensando nisso, muitas empresas já têm utilizado a técnica do brainstorming, que é tempestade de ideias cerebral, chuva de ideias cerebral, trovoadas de ideias. Então, tem vários significados para o termo em inglês, mas para o administrador significa expor as suas ideias em grupo. Então, pessoas, líderes e liderados, vão estar juntos para resolver aquele problema em grupo e apresentar o maior número de ideias possíveis. Então é chuva de ideias, todo mundo vai poder opinar, vai poder dar suas ideias, aquilo que acha melhor, aquilo que considera mais conveniente para a solução daquele problema. Nenhuma ideia pode ser descartada, tudo tem que ser aproveitado, porque a ideia mais absurda possível pode ser aquela que vai ser a melhor possível para aquele momento. Então, nenhuma ideia pode ser criticada, nenhuma ideia pode ser podada, os administradores podem ter livre condição de pensar. E por que essa técnica do brainstorming tem sido tão utilizada? Primeiro porque estimula as pessoas a serem mais críticas, mais analíticas, a poderem raciocinar melhor e sair daquela casinha, né? Sair daquele contexto já pré-formado. Todo mundo podendo opinar. Então, isso estimula também a mão de obra a querer ser mais crítica, a saber que ela faz parte do processo de decisão e não que alguém tomou a decisão e eles vão ter que acatar a forma de resolver. Então, eu acho que é muito mais produtivo para a equipe trabalhar em conjunto do que tomar decisões solitárias, né? Porque é aquilo, se uma pessoa errou, todo o demérito fica para ela, né? Ela que acabou não conseguindo chegar a uma conclusão mais adequada. Quando um grupo de pessoas pensam, são mais cabeças pensando sobre o mesmo problema. A probabilidade também de dar erro é muito menor, tá? Então, tá todo mundo engajado nesse mesmo processo decisório. O que a gente pode dizer que são problemas que alertam o administrador, tá? Nem tudo na vida do administrador é a resolução de problemas. Ele vai ter a função que ele vai executar, para a qual ele foi contratado, e hora ou outra vai aparecer uma situação de alerta piscando que ele precisa resolver. Então, quais são essas situações alerta que ele vai administrar? Primeiro, problemas em uma ação passada, que eu já falei aqui, que às vezes por questão de ter que resolver um problema muito rápido, você cria um outro problema. Então, é resolver situações de problemas passados ou problemas mal resolvidos por outros departamentos ou por outros funcionários, quando não na utilização da técnica do brainstorming. Desvio do plano,
quando alguma situação sai fora do planejado, porque mesmo que a gente planeje, mesmo que a gente tenha todo tipo de planejamento, pessoas são passíveis de erros, né? Erros acontecem, problemas vão acontecer todos os dias, crises vão acontecer todos os dias. A empresa não está isolada, ela está no mercado onde ela vai interagir com clientes e fornecedores, e é a aula da semana que vem, a gente vai falar sobre ambiente. O ambiente também favorece aos problemas, tanto o ambiente interno quanto o ambiente externo. Então, qualquer desvio fora do planejado também vai causar um problema que o administrador vai ter que resolver. Problemas trazidos por outras pessoas, e esses é o que, na verdade, demanda a maior parte do tempo do administrador. Tá resolvendo um problema muitas vezes que nem foi ele que causou, mas que ele tem que apresentar uma solução, ele tem que apresentar uma proposta, já que também impacta no trabalho dele ou no departamento dele. Então, acaba que problemas trazidos por outras pessoas, vou dizer que talvez seja o maior fluxo de resolução de problemas para o administrador. E problemas com desempenho do concorrente. Como a empresa ela não está sozinha no mercado, ela acaba passando por avaliação do cliente e tem sempre a concorrência para poder limitar isso, acaba que toda vez que o seu concorrente apresenta uma solução mais rápida, mais eficaz, mais barata, um produto melhor, você também tende a ter que desenvolver novos processos e isso passa a ser uma resolução de um problema. Nenhuma empresa quer que o seu concorrente supere a expectativa do cliente. Não quer atender melhor, não quer ter um produto melhor. Então, sempre que o concorrente sai na sua frente, com qualquer que seja a informação que ele tenha privilegiada em produto melhor, em preço melhor, em qualidade melhor, em tecnologia melhor, se torna um problema para toda a organização ter que resolver. Resolver o fato de que o cliente pode a qualquer momento trocar a marca A pela marca B, porque essa marca B apresentou uma qualidade ou um preço melhor, tá bom? Então, essas situações alertam o administrador para a resolução de problema. Então, o que a gente tinha proposto para a aula de hoje, que é importante, que eu quero que vocês saibam para a aula de hoje, é isso, tá? Leia o capítulo na íntegra, fala um pouquinho mais sobre como era o processo decisório antigamente, as escolas tradicionais, escolas humanísticas, de como tratam o processo decisório. Deem uma lida no capítulo todo e resolvam a atividade que ficou aqui no último slide, tá? Tem um questionário, são 4 perguntas para vocês estarem respondendo, tá? Que eu vou somar na nota da prova de vocês, tá bom? Tendo qualquer dúvida, pode me mandar uma mensagem aqui no grupo que eu respondo sobre a aula ou sobre a atividade, tá bom? É isso, obrigada, tchau, tchau.